Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Na Mira do Trader. Hoje é uma segunda-feira, 17 horas e 3 minutos, do dia 2 de setembro de 2019, feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos. E menor liquidez aqui no Brasil. Eu gostaria de convidá-los para a Semana do Trader, Semana do Investidor, como queiram. A gente vai ter evento amanhã, na quinta e no domingo, 20 horas. Aqui estão os temas, estratégia para selecionar as melhores ações de 2019. Então, na terça-feira, como identificar a ação com potencial explosivo. Claro que a gente vai falar de via varejo e de algumas situações semelhantes que nós já fizemos também. As 3 principais ações das últimas carteiras Top Traders. Como que a gente a selecionou. Existe sempre uma técnica apurada, refinada, que a gente usa para lapidar o diamante. E estratégia vencedora com mini contratos que pode te alçar ao próximo nível, ok? Então tem aqui um mini currículo meu, só colocar nome e e-mail, você está inscrito. E aí a vantagem de você se inscrever é que você vai ser avisado no momento que a aula começar. E eu seria o professor das 13, é uma dúvida curiosa para mim, mas que algumas pessoas perguntaram se eu faria as 3 aulas, a resposta é sim, com muito prazer. E aí, pessoal, falando daqui do canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, fale do canal para os seus amiguinhos e amiguinhas que gostam da Bolsa de Valores. Dá até para definir o lembrete aqui. Minha equipe colocou e dá para fazer inscrição aqui pela parte alta do YouTube também. Se quiser ter contato comigo de manhã, nome e e-mail aqui no nosso site, inscreva-se, já recebe o cenário, que é o meu bloco de notas matinal, acompanhado de um gráfico do Ibov que eu compartilho com a nossa comunidade. Hoje eu vou começar os trabalhos, os estudos falando de fluxo. Quarta-feira a gente vai ter fluxo cambial, boa expectativa, porque semana passada foi uma loucura. E falando aqui do fluxo estrangeiro, né? No mini índice, eles trabalharam levemente vendidos na sexta, foram de 113,372 para 103,607. Vamos dar uma olhada no dólar também, como é que os estrangeiros estão. Olha que curioso, eles estavam vendidos, né? Em 318.576 contratos, foram para 73, dia 29 para 341, passaram para um saldo comprador. Então, pessoal, estrangeiro, por exemplo, hoje está comprando dólar porque não tem dólar na Argentina. Extrema escassez, foi limitada a 10 mil dólares para as pessoas físicas também. Uma série de iniciativa, né? Iniciativas e que não costuma dar certo, né? Então eles estão comprando aqui para se protegerem do mercado lá, simples assim. O dólar nesses valores ele não reflete a nossa economia, que inicia um processo de recuperação, ok? Legal. Aí falando aqui do saldo de ações, né? Trabalharam comprados do dia 28 pro no dia 29 especificamente, reduzindo de 12 bi 99 milhões 803 para 11 bi 758 192. Isso no mês de agosto ainda. Certo? Bolsas americanas, pessoal, fechadas, né? O mercado americano não está funcionando. Dá uma olhada aqui. O que a gente consegue ver no petróleo, na Europa e também na Ásia. Olha, para não falar, né, os futuros sempre operam, né, durante parte do dia. Então o futuro do S&P, que era de 0,83, então talvez até por isso que aqui no Brasil está corrigindo, mas fechou na média, teve uma larga sequência de alta, deve ser uma correção como a gente tem aqui no Brasil. E aí falando do petróleo, né?
Aí nós temos o Crude Oil WTI. Ele está em queda, porém, trabalhando sobre uma LTB que tinha sido... Houve um rompimento frustrado, aí o mercado foi acima e atesta como suporte. Então, uma região importante e decisiva. Aí nós temos o Brent. O desenho do Brent não é muito otimista, porque o desenho do Brent é muito objetivo. Esse padrão é de queda. Marobuzu varreu o candle do dia 29 e perdendo uma LTA que é a base de um triângulo. Poderia trazer facilmente o petróleo para 55,90 dentro de 2 ou 3 pregões, mas, entretanto, todavia, nós temos aqui um suporte, ó, 58,33, 58,26, e o mercado bateu de petróleo, né, Brent bateu aqui, teve alguma reação. Então, abaixo dessa região, ou da própria mínima de hoje, caixão e vela preta, acima, frustraria os vendidos e poderia ter a retomada da alta. Lembrando que amanhã é volta de feriado, tem bastante adrenalina à espera dos investidores. Bolsa de Xangai subiu bem por causa do PMI, Caixin. Foi divulgado acima das expectativas, né? Eu coloquei isso no cenário, inclusive. É um candle grande em relação às anteriores. Existe um ponto importante aqui, que é o 2919, foi rompido em fechamento. Se tiver uma sequência de alta na China, eu acho que abre uma grande expectativa de uma terça-feira positiva mundo afora. É a minha leitura sobre isso aí. Ok? E aí falar das bolsas... Alemanha, sessão levemente altista, né? Bolsas americanas fechadas, diminui toda a liquidez, gap aberto acima dos preços. Deve seguir em alta, mas não descarto, por exemplo, um recuo para testar essa região da reta pescoço, mas se tiver correção, acho que é algo pontual para continuar subindo depois. É minha expectativa para a semana, para os ativos em geral. Londres já teve uma alta bem pujante, nós temos um fundo duplo, rompeu o eixo do fundo duplo, né? Que é o 7231, aí tem uma resistência aqui, que é também o alvo, né, para completar a figura por simetria, 7305. Eu acho que deve romper essa região e continuar subindo, a minha expectativa para a Europa, Estados Unidos e aqui para o Brasil também. Então, correções, no caso, seriam oportunidades na minha visão. E aí, criptomoedas. Nós temos aqui o Bitcoin em dólar. Lembra que eu disse a vocês que o Bitcoin e as criptomoedas, para o investidor mais arrojado, né, poderia pensar numa compra, por quê? Suporte é a 9522, né, a mínima aqui da movimentação do dia 29, 9358, fez um pequeno arame, e eu acho que é uma situação razoavelmente interessante para a compra. Aí temos o Bitcoin Cash, que fez uma movimentação estritamente técnica também, porque veio numa LTA, bateu 1, 2, 3 vezes e reagiu. Vejo como uma situação de compra. Ethereum, sempre em dólares americanos, que fez o Ethereum. Ele foi fora da banda, fechou dentro. Aqui é uma compra ousada. Aí nós podíamos marcar esse fundo, como eu havia comentado, 17420, rompeu, compra arrojada. E aí o Litecoin tinha feito um arame já no dia 30. E seria uma compra arrojada também, simples assim. Certo? Então falamos de fluxo também. Falar de ativos fixos aqui, Petro, Vale e bancos. A Petrobras fez o que a gente achava que ela ia fazer mesmo, tocou LTB. Eu acho que é possível imaginar assim um ombro, cabeça a ombro invertido.
Mas assim, independente de você ficar preso a uma figura, algo mais pragmático e tal, se romper a CLTB, pessoal, é um novo. É um mundo novo aqui, né? Porque foi o ponto que determinou esse topo, esse outro, quer dizer, seria absolutamente algo novo, né? E aí nós temos vários gráficos do Cartesian corrompidos aqui. Depois o pessoal fala que eu sou um cara duro, que eu sou, né, nas minhas colocações aí. Eu vou te dizer, viu? Hoje eu nem vou entrar muito em... Qualquer coisa a gente usa das outras plataformas aqui. Mas vamos lá. Vale aparentemente faz um fundo arredondado com rompimento falso dos 43. Aqui fez um arame típico. E pessoal, o grande barato, assim, por exemplo, do mini índice hoje, é que, por exemplo, o Vale saiu, o exemplo da Vale, saiu de 42 e 44 e ela tá agora negociando a R$46, bateu 46,67. É uma alta muito forte em poucos dias. Então esse tipo de correção intraday, né, que o ativo... deixa eu ver se está subindo mesmo aqui, porque se esse candle está correto, está subindo, 0,97. Agora, por que disso? Minério. Né? Minério subiu quase 7%, vamos ver aqui. Vamos lá. Falando em Argentina, né, Boca e River vão fazer a semifinal da Libertadores. As últimas duas Libertadores eu acertei o campeão. Eu acho que o Boca e River fazem a semifinal, eu acho que passa o River. E eu acho que o Grêmio elimina o Flamengo, então a final será River e Grêmio, final única em Santiago. E o River será campeão. Copa Sul-Americana, Corinthians Independente Del Valle passa o Corinthians, Atlético Mineiro e Colón passa o Colón, Corinthians e Colón. Corinthians campeão no Paraguai, final única. E Copa do Brasil, eu acho que passam o Grêmio e Inter campeão. São os meus palpites. Uma coisa legal aqui, ó, no dia 29, né, a gente tinha visto ali, os estrangeiros compraram bolsa, né, 341 milhões, por isso que teve aquela redução de saldo. Sobre o minério, eu tinha visto de manhã aqui, porque tem uma forma de você buscar os assuntos, mas dá mais trabalho que rolar, então... Não? Então vamos lá. Então tem um minério aqui, ó, fechou em alta de 6,99, né? Em Qingdao, na China, atingiu o patamar de $90 a tonelada. Então explica essa alta descolada que nós tivemos em Valery, que parece realmente ter uma mistura de fundo duplo com fundo arredondado, que é um padrão legal. Aí temos Banco do Brasil. Banco do Brasil tem um fundo duplo bem marcado, em torno de 43,50. O eixo, 47,18. E hoje é uma correção depois da forte puxada, preservando as médias aqui, a média de 5, perda de 21. Então, movimento normal, talvez até oportunidade para quem ficou de fora e deseja comprar. Se eu disser para você que o movimento de Bradesco não incomoda, ele incomoda para quem está comprado, porque é um engolfo. Só que se você for ver, o volume, pessoal, é muito baixo, né? E outra, a assimetria, aqui poderia se imaginar um ombro, cabeça a ombro também, neckline junto à média, um fundo anterior, tipo um ponto de clímax, é possível imaginar, sim. E no caso de YouTube, eu acho que nós temos uma simetria em V com alvo em 36,50. Continuo achando isso, gap aberto para puxar preço. O volume não é tão baixo, YouTube é YouTube, né? Mas preserva aqui média de 5. Não. Eu acho que tem uma inclinação mais favorável à compra, apesar de esperar. Essa cartezinha tinha algo fantástico, que era deixar a porcentagem de valorização ou de perda aqui. A não ser que isso seja configurável, como diria o poeta,
mas eu não sei se é, agora não aparece mais. Cartezinha já trazia aqui na versão standard os dividendos apontados aqui embaixo, agora na versão nova não traz mais. Não? Então vamos lá falar dos pedidos do YouTube. Então o primeiro pedido do YouTube é Tesa 3. Esse gráfico eu nunca abri. Não sabia nem que essa empresa existia na bolsa. Terra Santa, vivendo e aprendendo. Tudo tem a sua primeira vez. Olha, o volume é extremamente baixo, mas é uma tendência de alta. Eu não entro em ações com esse volume. Mas para quem está dentro, está subindo, aperta o stop. O complicado é a liquidez para manejar a posição, né? Aí temos a Leve 3, que já entrou em carteira de imersão, ganhamos muito bem nela. Hoje nós realizamos lucro numa ação que deu quase 30%, uma ação que nós entramos recentemente. Amanhã acho que eu vou até gravar um estudo de caso e falar sobre isso. Quase 30%, setor de saúde. Entramos, aí hoje eu achei que era momento. Realizamos lucro muito bem. Amanhã eu falo sobre a ação. Eu gravo um vídeo, se for o caso, falando só dela. E é isso, agora eu tô na época de quê? Eu vou reduzir um pouco o portfólio para poder agredir ali na frente algumas ações que estão no radar, é manejo, né? A que a gente vendeu hoje deu quase 30% em algumas semanas. Então, no caso de Leve, que já entrou em imersão, fez um mega W aqui, foi perto do alvo, é uma ação interessante. Ela está acima de um fundo anterior, se for avaliar um gráfico mais longo, fez um engol, foi fora da banda, está dentro. Esse tipo de ação, para quem não entrou, teria que entrar por rompimento, máxima de hoje, até no intraday, na minha opinião. Aí tem Even, né, os setores de construção, alvarás, que envolvem estoques também, sempre sendo divulgados de forma positiva. Só os alvarás, comparação ao mesmo período do ano passado, quase 60% de aumento, eu vi hoje no informe de uma research que eu acompanho. E Even reflete isso, né? O tipo de imóvel que Even oferece em momentos de recuperação. A recuperação é ainda mais rápida, como aconteceu com o JHSF. Forte volume é aquele tipo de ação para seguidores de tendência, o que não é o meu caso, pelo menos nesse momento. Onde que é a compra desse tipo de ativo? Na média. Ou em média ou em LTA. Então a compra foi perto dos 10, agora já é ponto de manejar risco. Talvez por stop com base na mínima do dia anterior ou num gráfico de 60 minutos. A gente ensina isso daí em detalhes na imersão. Aí tem Ering. A Ering já me agradou mais. Eu às vezes compro alguma coisa para minha filha, para o meu filho. Para minha filha na Ering Kids, né? Já me agradou mais, eu tenho algumas roupas da marca, mas é um bom ativo. Atinge um público amplo de vestuário. E é aquela história, pessoal. O ativo vem em tendência de alta. Aí ele espeta fora da banda, faz um arame e a compra nesse dia aqui, 27. Comprar agora faz sentido que é uma simetria em V, mas já não é uma compra ótima, né? Para o investidor chorão, ele compra aqui, caiu 2%, ele quer marcar um call com o analista da corretora que recomendou, ele quer falar com o broker dele ou com o banker dele, né? O pessoal que tem mais grana. Ele quer que todo mundo que faz YouTube avalie o papel para ele, pai, porque ele é investidor. Então é aquela história. A compra ousada é aqui. Aqui faz sentido? Faz. Só que você pode, por exemplo, ver a ação descer até 31,50, até 32. Para quê? Para fazer o fundo, topo fundo, e aí fazer um pivô. Aí a simetria em V continua válida, mas o pivô de alta seria a figura master, digamos assim, que poderia levar o preço até acima da simetria em V, uma vez que ela foi quebrada em algum momento, mas não é um movimento incoerente porque tem algumas quebras durante a descida também. Ok? E aí, Prio 3. A Prio é uma ação muito popular, né, entre os traders aí e tal. A Prio é um típico caso.
ela desceu, fechou um gap, passou varrida. Acho que essa LTB não faz muito sentido. Aí você pega um ativo em correção, esse ativo vai e monta um martelete. Onde é que está a ordem de compra mesmo no intraday? Rompimento da máxima do martelo a 14,88. Aqui era a compra. Aqui é aquela história da correção, né? A ressaca depois de um movimento desse, mas pode corrigir até 16, até um pouquinho menos, um pouquinho mais, pode, mas eu não acredito, por exemplo, que ela reverta, que seja somente um voo de galinha. Eu acho que é um movimento que deve ter mais espaço para subir. Falando de destaque do dia, uma ação que faz tempo que a gente não avalia aqui é a Lopes. A Lopes, eu fazia aquela brincadeira, né? Quem era doidão mesmo, queria comprar Positivo, Eternit, essas tranqueiras, que a Lopes era uma compra muito interessante nos 4. O que a Lopes fez? Ela fez um ombro, cabeça-ombro que não se desenvolveu. O rompimento desse triângulo juntamente com o segundo ombro elevou fortemente o ativo. Então, uma ação que deu boi aqui nos R$4 em junho, tá 9. Então agora o que é o momento? Manejar a posição de compra. Né? Por mínima do dia anterior, realização parcial, é o que eu penso. Ok, um outro destaque também que a galera pede muito, tal, de uma ação agitada em MGLU. Vou colocar como destaque hoje, eu marquei aqui. A MGLU é aquele tipo de empresa em tendência primária, secundária e terciária de alta. Esse tipo de empresa você compra na correção. Então ela fez marcou um candle aqui. A compra, na minha opinião, foi nos 35, quando ela deixou esse gap talvez de fuga. Mas é aquela história, é ativo para seguidores de tendência, o que não faz o meu gênero no momento, ainda mais depois da correção recente. E aí nós temos Via Varejo, minha esposa na Bolsa de Valores Valéry. Hoje eu atingi uma marca histórica na ação. Como vocês sabem, eu tenho 130 mil ações, né? Então, se a gente fizer uma conta rápida aqui, ela fechou a 7,79, né? Se eu multiplicar 7,79 por 130 mil, eu chego num valor de R$1.012.700, que era um dos meus objetivos, ter R$1 milhão em Via Varejo. Na verdade, esse valor foi atingido já na sexta, né? Ou não. Vamos ver, 7,73 vezes 130 mil. Sim, R$1.004.900. Então é legal. É bacana. Vamos ver, né, daqui pra frente, o que a gente espera. Ela tem um W, a minha ideia é entregar no final do ano, mas pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Né? Eu não sou tão dogmático, como diria mais uma vez o poeta, assim, né? Pô, se eu perceber que a ação... Imagina que o mercado interprete isso como um fundo topo-fundo e que ela e que o mercado entenda, né? Vide acréscimo de volume, mídia, que aqui é uma cabeça de pivô, pô. De repente ela vai num alvo, ela se distancia da média, eu posso realizar lucro antes do último dia útil do ano ou um pouquinho depois, né? Afinal, pessoal, dinheiro é fluxo, né? É um investimento, então... Mas eu vejo a ação de forma tranquila, com esse fundo duplo bem marcado, então... Como diz o Rudy Landucci quando imita o André Sanches, sem problema nenhum. Então, uma vez que a gente não teve a perda daqui, não temos problema nenhum, como diz o Rudy Landucci ao imitar o André. Sou fã dos dois, inclusive. Legal. Então, falemos de Ibov, né? Gráfico corrompido do Cartezinha, mas o curto prazo aqui é o que a gente precisa no momento, dá para estudar.
Eu dizia, inclusive no cenário hoje, que nós temos um ponto aqui a 101,470. Então, quando o mercado faz esse tipo de movimentação, saindo de 95.850 pontos e batendo 101, quer dizer, ele subiu 6 mil pontos, né? Praticamente. A gente fala, não, daqui pra frente é só festa tal. Aí o mercado vai e faz uma pausa. Então, ele bateu no 101.550 na sexta e bateu 101.611 hoje. Quer dizer, esse ponto deixa claro que é uma barreira importante. Daí, nós temos dois cenários. Um cenário que poderia trazer o índice a 98 mil pontos para formar um ombro, cabeça, ombro invertido, que eu acho improvável, ou um cenário de leve correção no tempo ou no preço. No tempo ficaria enrolando aqui mais alguns dias nesse patamar, ou dá mais uma leve correção, ou já nega a barra de hoje. Então seria uma mini correção, né? Para alcançar justamente a CLTB, que eu acho que é onde o mercado vai definir o seu rumo. E se nós observarmos, né, pessoal, um gráfico semanal do Ibov, né, é um sinal forte que nós tivemos na semana passada. É uma espécie de engolfo, tem sombra inferior, então, e a gente vê que na semana anterior também, né, houve, né, as duas últimas semanas bateram na região de 101.500 pontos aqui. E aí temos o BOVA. BOVA 11 também tem sinal no semanal, no diário. Por enquanto, uma correção normal. Eu acho que eu vou apagar as retrações de FIBO aqui. Eu gosto do gráfico mais limpo possível. Então, nós temos aqui... Na verdade, nem dá para pegar esse topo anterior, o gráfico está corrompido, mas nós temos aqui um ponto forte, que pode ser um alvo corretivo, sim, 95,93. Ou, se respeitar aqui as médias, iniciar-se-ia, como diria Jânio Quadros, o movimento na direção dos 99 aqui, aproximadamente para tocar LTB. E aí nós temos o mini índice que negocia também em correção, depois da forte alta, né? O mini índice simplesmente ele saiu de 95.610 e bateu 102.350, uma recuperação praticamente 7 mil pontos. E é uma correção aqui típica, natural. Eu vou tirar os estudos de FIBO aqui, na região das médias, né? Então, por enquanto, nada fora da normalidade, um movimento altista. Talvez até uma oportunidade para quem está de fora. Um gráfico aqui de 30 minutos, eu vou dizer a você o seguinte: se o mercado simplesmente subisse forte hoje e perdesse de uma vez o 101.365, poderíamos ter boa parte dessa alta devolvida rapidamente. Mas assim, tem a distorção de volume de hoje, ele fez um movimento sinuoso antes, né? Então aí se você põe um gráfico, por exemplo, de 60 minutos, já não dá esse ar de topo duplo, talvez uma correção até as médias mesmo. Agora, eu usaria esse ponto como referência. Então, amanhã, acima de, olha quantas vezes, ó, 101.380, 101.360, 101.395. Então, acima de 101.400, por exemplo, amanhã acho que a compra volta à cena. É a minha leitura. Ok? Para nós finalizarmos os estudos da segunda-feira, o dólar é o Jason, né? Acham que ele tá morto no mar, jogam na floresta, ele do filme Sexta-feira 13, ele volta, né, e complica todo mundo. E é isso, o volume é pífio, como diria o Mauro César Pereira, comentarista da ESPN. Pífio, só que é o Marubuzu. Então amanhã é o dia D, né? Ele veio na máxima que tinha sido alcançada no dia 27/8, né, que tinha sido ali 4194.500, hoje ele bateu 4194.500. E para os comprados, parabéns, é momento de manejar a posição no fio do bigode. E para quem está vendido, né, não existe aí um sinal mais firme, só que talvez não tenha tanto espaço
assim para subir, né? Então seria de repente vai formar aqui um topo duplo, é possível, né? Tem essa hipótese aí. Então, pessoal, eu convido novamente para o evento Semana do Trader aí, terça, quinta e domingo eu terei o prazer de falar sobre alguns assuntos que eu julgo úteis e pertinentes para esse momento que a gente passa, sem rodeios, né? Aquela linguagem direta e honesta entre eu e você que me ouve, que é trader como eu. Eu vou te passar algumas aulas aqui de setups, de estratégias, de leituras para melhorar teu operacional, simples assim. Eu vou mostrar as situações que eu fiz, por que eu fiz, quais técnicas que eu empreguei, e algumas situações que podem ser replicadas, o que eu uso, o que eu olho, especificamente sobre assuntos divididos para ficar mais objetivo e atender aquele público-alvo de uma maneira ótima, direta, objetiva e que seja útil na sua formação e jornada como investidor. Então caminharemos juntos mais essa semana. Agradeço a Deus por poder ter conteúdo para passar a vocês e ser útil. Servir é o meu papel na Bolsa de Valores, formando investidores rebeldes, antagonistas, inteligentes, que enxergam abaixo da linha d'água. Saúde e paz a todos, uma excelente semana, muito sucesso, saúde e prosperidade para nós. E seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal. Valeu!